Muitos especialistas, quando estudavam muitos impérios ao longo da história, perceberam quando estes, com uma grande força militar e um grande poder de organização, se encontravam com pequenas comunidades locais, o resultado era quase sempre o mesmo: saques, violência e exploração. Agora, quando esses grandes impérios se encontravam com outros impérios de igual força, o resultado seria um comércio. Para a interpretação de alguns desses especialistas, esse equilíbrio trazido pelo comércio seria uma antítese da guerra, da violência e do poder. Então, o comércio seria o paz, o equilíbrio e a igualdade de forças. O que foi demonstrado pelo governo Trump, claro que não é uma coisa inédita, mas de forma muito enfática, como raramente se viu, usando o comércio como uma verdadeira força contra outros países. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Olá, meu nome é Alessandro Fagundes e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos, México, Canadá e China, pegando notícias do Brasil e do mundo e relacionando geopolítica. Se você gosta desse tipo de assunto, curta, compartilhe, comente no nosso canal, ajude o nosso canal a crescer. No dia 1º de fevereiro, no sábado, o governo norte-americano impõe uma tarifa de 25% a produtos que saem do Canadá e do México em direção ao território norte-americano, e uma tarifa de 10% a produtos chineses. Nesse mesmo documento, há uma imposição de uma cláusula anti-reciprocidade, ou seja, se os países decidissem retaliar esse aumento de tarifas, o governo norte-americano também retaliaria. E essa medida, ela seria aplicada no momento em que o documento fosse divulgado. Os motivos desse decreto, dessa ação do governo dos Estados Unidos, seriam basicamente três. Primeiro, a questão imigratória, que segundo o governo norte-americano, ela estaria fora de controle também por conta da ação do Canadá e do México de deixar imigrantes irregulares entrar para o território dos Estados Unidos. Segundo, a questão do tráfico de drogas, e no geral, e o fentanil em particular, que trariam vários problemas à sociedade norte-americana, inclusive o fentanil, que nos últimos anos causou dezenas de milhares de mortes. Terceiro, a questão do equilíbrio do comércio. Nos últimos anos, tem um grande déficit em relação ao que o México, o Canadá e principalmente o que a China exporta para os Estados Unidos do que os Estados Unidos exporta para esses três países. Para só ter uma ideia, no ano passado, em 2024, 300 bilhões foi o déficit que os Estados Unidos teve em relação à China, por exemplo. A resposta, no primeiro momento, foi bastante variada. No caso mexicano, através de sua presidente Cláudia Sheinbaum, houve uma retaliação de 25% de todos os produtos que saíam dos Estados Unidos em direção ao México. No caso do Canadá, ela foi muito mais seletiva essa reciprocidade. Através do governo de Justin Trudeau, se escolheu retaliar produtos em específico, então vinhos, cervejas, sucos, equipamentos industriais, fornecimento de urânio, fornecimento de energia elétrica. Em relação à província de Quebec, teve um caso bastante interessante. O primeiro-ministro local, Doug Ford, decidiu romper o contrato com a Starlink, empresa que pertence a Elon Musk, que faz parte do governo de Donald Trump. Esse contrato ele era estipulado por volta de 68 milhões de dólares e ele estipulava levar a internet de altíssima qualidade para cidades do interior de Quebec. No segundo momento, já começaram uma série de negociações, tanto do Canadá e o México com os Estados Unidos. E chegou num acordo. Na segunda-feira, do dia 3 de fevereiro, é lançado publicamente nesse acordo, onde o Canadá e o México se prontificavam a investir muito mais nas suas fronteiras, colocando cerca de 10 mil agentes cada país para aumentar essa vigilância, fora equipamentos de segurança, de vigilância. E também, no caso do Canadá em particular, elegeu o chamado czar do fentanil, ou seja, uma pessoa responsável por monitorar essa droga e sua entrada nos Estados Unidos. Por parte dos Estados Unidos, eles se comprometiam a congelar essas tarifas por um mês
e também se prontificavam a proibir a entrada e restringir cada vez mais, né, essa entrada de armamentos pesados que poderiam beneficiar os narcotraficantes mexicanos. No entanto, até o momento não houve acordo com a China. A resposta chinesa se deu numa série de ações que a gente poderia se dividir em 4 partes. Primeira, uma série de tarifas que colocavam 10% tanto no carvão quanto gás natural liquefeito que é exportado dos Estados Unidos em direção à China. Uma tarifa de 15% ao petróleo, equipamentos agrícolas e veículos também trazidos dos Estados Unidos à China. Segundo, a restrição de elementos químicos essenciais e muito importantes à indústria norte-americana, como por exemplo tungstênio, telúrio, bismuto e molibdênio, que são importantíssimos, né, para a fabricação de diversos produtos. Terceiro, investigação de empresas estadunidenses que podem suspeitamente estar rompendo leis antimonopólio chinesas, como a própria Google, PVH Corp, que é detentora de marcas como a Tommy Hilfiger e a Calvin Klein. Quarto, levar a questão à OMC, a Organização Mundial do Comércio, acusando os Estados Unidos de rompimento de leis de comércio internacional. Essas regras estariam aplicadas no dia 10 de fevereiro, ou seja, levaria aí uma semana para tentativa de acordo entre os Estados Unidos e a China, que esse acordo que até agora não aconteceu. Bom, agora em relação à ferramenta de análise, a gente pode perceber que o governo Trump no geral e Donald Trump em particular, eles utilizam a estratégia contra seus oponentes políticos internacionais como se fosse um jogador de pôquer, aonde a truculência, o bullying em relação a diálogos e exposições da parte do próprio presidente contra outros países não é apenas discurso, mas também ferramentas para você deixar o seu opositor sempre na defensiva. Outra questão importante é uma visão de mundo a partir disso, onde a única regra internacional que de fato existe é a regra da força, onde os países mais poderosos eles opõem os mais fracos e tem que deixar isso claro o tempo todo. Então esses casos, como aconteceu no Canadá nas últimas semanas, de tripudiar o país canadense, deveria ser o 51º estado dos Estados Unidos, ou o caso da ameaça direta ao Panamá de retomar o canal do Panamá, ou ainda o caso da Groenlândia ameaçando a Dinamarca de tomar esse território, podem ser meros blefes, mas também há algum momento que todo bom jogador de pôquer sabe que tem que mostrar as cartas. E então, por mais que Trump pessoalmente não vá fazer nada dessas coisas que está falando, membros do governo e pessoas influentes dos Estados Unidos veem isso como uma possibilidade real. Veja o caso, por exemplo, de Cuba, país tão próximo dos Estados Unidos, tão amplamente taxado e tarifado. Então, talvez o vislumbre de uma ação militar no território cubano não seja uma coisa extremamente absurda para algumas pessoas. Bom, então em relação aos seus aliados, a gente pode pensar que o governo atual ele vê como inferiores, primeira coisa, em relação aos Estados Unidos. Outra, não pagam o que devem, exploram nessa visão os Estados Unidos, usufruem do poder e influência econômica, política e militar do país e não pagam o que lhes devem. E também acabaram prejudicando os Estados Unidos de alguma maneira. Então, a situação de pauperização, de pobreza, de desindustrialização dos Estados Unidos seria não apenas culpa de governantes, na visão de Trump, como Obama e Biden, mas também a ação desses aliados, desses inimigos internacionais na visão de Trump. Então, a partir daí, há uma dificuldade também muito grande da reunião desses países oprimidos pelo governo atual. Se a gente pegar o caso da América Latina em particular, a diferença em relação das ações, atitudes, objetivos, ela é bastante grande.
Se a gente vê em semanas anteriores, nós conversamos nesse canal sobre a questão das tarifas em relação à Colômbia, também de 25%. O presidente colombiano Gustavo Petro tentou reunir os países da América Latina, transformando isso numa questão não apenas de um país, mas uma questão regional. Porém, outros países da América Latina boicotaram essa reunião. Por exemplo, tentou se organizar uma reunião da CELAC, Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, em semanas anteriores, a Argentina, de Javier Milei, e El Salvador, de Nayib Bukele, boicotaram esse encontro. Então, as diferenças também dos autores locais, regionais, ela é bastante grande. Então, no atual governo trumpista, ao invés da guerra, o comércio seria uma arma muito mais eficaz para atingir os objetivos, porque ela seria muito mais rápida, né, teriam resultados mais imediatos, como a gente viu, por exemplo, né, nesses casos desta semana, ela seria muito mais barata, né, não teria um custo no nome de soldados, forças militares, mandando para vários países do mundo, e também como o resultado seria muito mais eficiente na visão do Donald Trump, porque resolveria os problemas a curtíssimo prazo, não a médio, a longo prazo. Então, por isso que ações do governo anterior, que continuam no governo atual, elas parecem se perpetuar. Por exemplo, a briga que teve em relação a Angela Merkel e a União Europeia, a cobrança de maiores valores às forças da OTAN. Ou também a saída do Afeganistão, que de longe não levou questões humanitárias, de direitos humanos, de pacificação, não, longe disso, mas sim uma mera questão econômica e de eficiência que levou que os Estados Unidos entrasse no acordo com o Talibã. Para concluir, os Estados Unidos parece estar jogando pôquer, a China prefere talvez jogar xadrez, aonde ela tenta calcular minuciosamente seus movimentos, ver os autores envolvidos com paciência, com muito cálculo, pensando, visando o médio e o longo prazo. Enquanto isso, o objetivo do governo Trump parece ser um curto prazo e resultados imediatos. Isso traz grandes vitórias, pelo menos no momento, principalmente sua base eleitoral vendo que a questão migratória está aparentemente sendo resolvida e também os empregos pode ser uma promessa de uma volta da uma reindustrialização no futuro. Bom, agora se isso vai gerar problemas no futuro, isso é uma outra questão. E o próprio Trump pode colocar isso culpa nos seus opositores, que eles não foram tão fortes e eficientes como o seu próprio governo. Então esse embate, dependendo como vai desenrolar nas próximas semanas e meses, ou talvez anos, ela vai ser um assunto bastante sério, que vai envolver duas grandes potências e também vários países do mundo, inclusive o Brasil. Então vamos continuar acompanhando, qualquer momento volto com novos vídeos. Então, tchau, tchau, até mais.